Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês neste Café da Manhã com Jesus e que eu vou compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Eu já peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o teu like, que me ajuda demais na divulgação desse canal. E juntos vamos semear e crescer, na graça e no conhecimento de Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Êxodo capítulo 2, que nos fala sobre o nascimento de Moisés. A palavra vai nos dizer assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino, amamente-o para mim e pagarei você por isso. A filha levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei da... Essa palavra abençoada, maravilhosa, nos fala, acerca do nascimento de Moisés, A palavra no capítulo 1, nos fala que o povo estava sendo oprimido pelo novo faraó, a geração de José do Egito. José havia morrido, então ali se levanta um novo faraó que não conhecia a história de José. E aí ele vê que aquele povo, os israelitas, eram férteis, proliferavam-se, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país, o Egito. Eles encheram o Egito. E ali aquele faraó, vendo isso, ele diz, que temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos em caso de guerra. Alinhem-se a inimigos e lutem contra o povo do Egito e fujam do país, porque o povo era escravo, dos egípcios. Então, por isso, o faraó, ele fala sobre esse decreto, ele decreta, ele ordena, que o povo matem as crianças e logo depois que lance os recém-nascidos. Então, sobre esse decreto, diante desse decreto de morte, nasce Moisés, filho de Joquebede, E ali ela vê que o seu filho, a palavra nos diz, vendo que era bonito, o escondeu por 3 meses. Nós podemos imaginar o quanto difícil foi para essa mãe, e quanto temeroso foi para ela, diante de um decreto de morte, você ter o seu filho e já pensando que o seu filho poderia morrer, porque o decreto era para que matasse todos os meninos. Mas Joquebede ali fica com seu filhinho, durante 3 meses. E aí, não sei nem como ela conseguiu, porque uma criança, ela conseguiu esconder. A gente já vê que é o cuidado de Deus. E ali depois, ela coloca, no versículo 3, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume, e colocou nele o menino e deixou entre os juncos à margem do rio Nilo, Então, feito como estava escrito aqui no versículo 22 do capítulo 1, que diz que Faraó diz que ordena que o povo lance os meninos no rio Nilo. Então, Joquebede faz isso, Mas eu creio que com certeza ela deve ter orado ao nosso Deus
confiado, né, na direção. Com certeza ela fez isso confiando em Deus, que Deus ia cuidar, né? Então ela preferiu crer, Joquebede, meio que o povo estava todo desesperado, mas Joquebede escolheu crer e agir, né? Então ela pega o seu filho e coloca ele, né, naquele cesto, como havia sido a ordem de Faraó. Mas eu creio em meu coração que ela creu no Deus dela, e ela entregou nas mãos de Deus, né, a direção, e colocou, né, aquele menino naquele cesto, né, naquela pequena embarcação caseira, e confiou em Deus. Joquebede preferiu confiar em Deus e não se desesperar. Às vezes a direção que Deus nos dá é um pouco contrária, é um pouco estranha, mas nós devemos confiar em Deus, porque Deus, ele está no controle de todas as coisas, né? E com certeza essa direção que Joquebede teve foi realmente do Senhor, né? E ela escolheu acreditar naquilo que Deus a direcionou, né? E conosco vai ser do mesmo jeito, que a gente venha crer, que a gente venha acreditar, que a gente venha confiar no nosso Deus. Mesmo que muitas das vezes nós venhamos olhar e achar estranho a direção que o Senhor nos dá, mas que nós venhamos obedecer, né? Sermos obedientes e acreditar e ter fé que o Senhor vai cuidar dos mínimos detalhes. E a palavra também nos fala, né, que logo depois que ela coloca a filha de Faraó, né, ela desce ao rio Nilo para tomar banho, enquanto isso as servas delas estavam à margem do rio, né, e viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo, né. Aqui a gente vê que a filha de Faraó foi quem encontrou aquele bebezinho no cesto, né? E ali a irmã de Moisés, né? A irmãzinha daquela criança, ela estava ali também olhando, né? Para onde ia aquele cestinho, ela ficou ali, né? Olhando. E ali ela aparece junto à filha de Faraó e pergunta se ela queria que ela fosse chamar uma das mulheres das hebreias para poder amamentar aquela criança, né? E aí a filha de Faraó diz que quer sim, que ela chame sim uma mulher. Então logo em seguida nós vemos, né, o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, né, sobre o propósito que ele tinha com aquela criança, né, e com o povo de Deus. Deus tem propósito em nossas vidas e ele cuida de uma maneira linda dos mínimos detalhes, né? E ele cuidou também dos mínimos detalhes ali da vida de Moisés, né? E aí a filha de Joquebede vai chamar a sua mãe para que ela vá até a filha de Faraó. E ali a filha de Faraó, no versículo 9, diz, né? Leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino já crescido, né? Ela levou a filha de Faraó e o adotou e deu o nome de Moisés. A gente vê o cuidado do Senhor em que Joquebede acreditou, creu, entregou aquela criança ali. Somente Deus poderia livrar, e Deus livrou. Deus tinha propósito na vida de Moisés, né? Ele seria o libertador do povo, Deus iria usá-lo grandemente. O Senhor o cuidou, o Senhor tem propósito com a nossa vida, com o seu povo. E ali Deus surpreendeu ainda mais Joquebede, porque além dela amamentar o seu próprio filho, ela recebeu um salário para cuidar daquela criança. Nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor, ele cuida dos mínimos detalhes, né, de cada coisa, até mesmo a provisão, até mesmo ela recebeu, né, aquilo que para ajudar, né, no combatimento, e o Senhor proveu de todas as formas, de todas as maneiras. Ele cuidou, ele deu livramento, o Senhor chegou com provisão. O Senhor foi lindo, de uma maneira linda o Senhor agiu, né? E ela confiou, né? Ela confiou no Deus dela, e o Senhor agiu lindamente, né? Que possamos aprender também a confiar, né? Mesmo que a situação esteja difícil, que a gente veja uma situação muito difícil diante de nós, mas que nós não venhamos nos amedrontar, mas sim acreditar pela fé, crer que Deus pode fazer o impossível acontecer, crer que Deus está cuidando, crendo que Deus está movendo os céus
e a terra. Ele está trabalhando por mim e por você. Todos os dias o Senhor trabalha por nossas vidas e o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, que você nunca venha deixar de crer. Mesmo que sendo coisas pequenas ou grandes, o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes. Vemos também que aquele que tem chamado, aquele que tem propósito, não morre antes que se cumpra aquilo que Deus tem para a vida. Moisés tinha um grande chamado em sua vida, ele seria o libertador do povo, né? E o Senhor cuidou lindamente. Na minha e na sua vida será do mesmo jeito. Todos os propósitos, tudo aquilo que Deus tem para a minha e a tua vida vão se cumprir, né? O Senhor vai cuidar de uma maneira sobrenatural, maravilhosa, linda demais. É Deus cuidadoso, é Deus zeloso e Ele tem coisas muito maiores do que possamos imaginar em nossas vidas. E por isso, muitas das vezes nós vamos passar por situações complicadas, difíceis, mas creia que tudo existe um propósito de Deus. Quem sabe esse momento difícil que você passa, essa opressão, você tem sentido medo, mas creia que Deus tem propósito na tua vida. Deus tem algo muito lindo para fazer na sua vida, né? E o Senhor, Ele cuida dos mínimos detalhes. Não tenha medo de entregar aquilo que você tem ao Senhor, a sua causa, os seus medos, os seus anseios, né? Esse algo que tem te incomodado, esse algo que tem te afligido, te oprimido. Apresente ao Senhor, entregue nas mãos dele, que o Senhor nos mostre em sua palavra, que ele cuida lindamente, né? Ele é o nosso advogado fiel, ele é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que cuida da gente nos mínimos detalhes. E ele ele é o Deus que chega com provisão, ele chega com cuidado, é o Deus do livramento também, né? Livrando de morte. O Senhor é aquele que cuida da gente a todo momento. O Senhor cuida da gente. Que você venha crer, que você venha acreditar nesta palavra, né? Que aquele que tem chamado, que tem propósito, não morre antes que se cumpra. Que você venha crer que, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, pode ser que você venha parar para ouvir o Senhor e entender que para tudo há um propósito debaixo do céu. Creia que essa fase difícil que você passa hoje será algo para te fortalecer, para mais lá na frente você cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado você. Desta palavra, compartilha, curte e juntos vamos semear essa palavra na vida de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe grandemente.